Se essa conexão não tivesse propósito, o inimigo não perderia tempo em atacá-la. O peso que você sente é prova de que ela carrega algo sagrado e poderoso demais para ser comum. Escolhido. Preste atenção no que vou te contar, porque talvez isso explique as dores, os silêncios e até as batalhas que você vem enfrentando nos últimos tempos. Você já se perguntou por que aquele relacionamento, aquela amizade, ou até aquele vínculo aparentemente improvável, insiste em resistir ao tempo, mesmo quando tudo parece conspirar contra? Já percebeu que por mais que tente seguir em frente, algo sempre te puxa de volta, como se houvesse um fio invisível ligando você a essa pessoa? Pois é, isso não é coincidência, não é azar, não é nem sequer fruto da sua imaginação, isso é propósito. Deus não conecta seus filhos a qualquer pessoa sem motivo. Quando Ele escreve uma história, o céu inteiro se move para que ela aconteça menos, e o inferno inteiro se levanta para tentar impedir. É por isso que você sente tanto peso, tanta resistência, tantas dúvidas, porque o inimigo não investe energia em vínculos vazios. Ele só ataca aquilo que ameaça o seu domínio. E se a batalha está tão intensa, é justamente porque essa conexão tem peso no mundo espiritual. E deixa eu te dizer algo. A luta que você está vivendo não é apenas sobre desentendimentos, diferenças ou feridas do passado. É sobre destino, é sobre missão, é sobre algo muito maior do que vocês dois conseguem enxergar agora. Se você desistir cedo demais, não estará apenas abrindo mão de alguém, menos estará abrindo mão da promessa que Deus plantou nesse vínculo. Então, antes de continuar, eu quero te pedir: se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque essa mensagem pode ser a chave que vai destravar não apenas a sua vida, mas a de milhares de pessoas que também precisam. Escreva nos comentários: eu escolho permanecer, para selar em público o que Deus já está movendo no seu espírito. E compartilhe este vídeo, porque quanto mais longe essa palavra chegar, mais vidas serão despertadas para não desistirem no meio da guerra. Hoje, eu vou abrir meu coração e te contar como vivi esse processo. Como descobri que o peso não era fracasso, mas sim a prova de que estava diante de algo eterno. Eu preciso começar esse relato dizendo uma coisa importante. Nada na minha vida foi por coincidência, nem mesmo a parte mais dolorida da minha história. Eu aprendi, às custas de lágrimas, que há encontros que não nascem do acaso, mas de um propósito divino, costurado por Deus antes mesmo de eu sonhar em existir. Meu nome é Elias, e desde cedo a vida me mostrou o que é sentir vazio. Cresci acreditando que tudo era normal: estudar, trabalhar, rir quando todo mundo ria, mas por dentro carregar uma inquietação que eu não sabia explicar. Até que um dia, no lugar e na hora em que eu menos esperava, meus olhos cruzaram com os olhos de alguém que mudaria tudo. Não foi só um olhar, foi como se uma voz silenciosa dissesse dentro de mim: ei, presta atenção, isso é diferente. Eu lembro bem da cena, era um encontro simples, sem cenário grandioso, mas quando ela, vou chamá-la de Ana, menos se aproximou e trocamos a primeira palavra, senti que havia algo maior acontecendo. Não sei se você já viveu isso, mas era como se o ar ficasse pesado. Não de forma ruim, mas com a sensação de que aquele instante carregava eternidade. Naquele momento eu não entendia, mas hoje sei que era Deus marcando uma conexão. Eu não sabia que aquele vínculo não seria apenas amizade ou companheirismo. Seria um campo de batalha espiritual. E olha, quando Deus escreve uma história, o inimigo se levanta com força. Logo nos primeiros meses, percebi que havia algo diferente entre nós. Eu não conseguia explicar, mas cada conversa com Ana parecia cavar fundo dentro de mim. Às vezes, era leve como um riso inesperado, mas outras vezes, era pesado, como se Deus estivesse usando a boca dela para revelar coisas que eu precisava mudar em mim. E eu, orgulhoso como sempre fui, não aceitava facilmente. Foi então que os ataques começaram. As dúvidas vinham na madrugada, quando o silêncio grita mais alto que qualquer som. Eu me perguntava: se isso é de Deus, por que o dói tonto? Por que parece tão difícil? E a resposta veio com o tempo. Dói porque tem importância. Pesa porque é sagrado. O inimigo não investe energia em vínculos vazios. Havia dias em que tudo parecia dar errado entre nós. Brigas sem motivo, silêncios pesados, desentendimentos que surgiam do nada. Só depois percebi que não era apenas sobre diferenças de personalidade, mas sim sobre uma guerra espiritual, tentando destruir algo que eu ainda não compreendia totalmente.
Foi nesse período que comecei a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Ana não estava no meu caminho apenas para preencher páginas da minha história. Ela foi enviada para me moldar, me confrontar, me empurrar em direção ao destino que Deus já havia escrito para mim. E ao mesmo tempo, o inimigo também sabia disso, e por isso os ataques eram tão constantes. Naquele início, eu não tinha discernimento suficiente. Muitas vezes pensei em desistir. Quantas vezes, após uma discussão, pensei: isso não é normal, não pode ser de Deus, mas bastava dar alguns passos para longe, que uma dor estranha me puxava de volta. Não era apenas saudade, era algo, hoje entendo, era o Espírito de Deus me lembrando de que essa conexão não era comum, era parte de um propósito eterno. E, foi nesse ponto da caminhada, que uma pergunta começou a ecoar no meu coração. Se o próprio Deus entrelaçou os meus passos com os dela, eu teria coragem de tratar isso como algo comum? Essa pergunta foi a semente da virada. Com o passar do tempo, fui entendendo que não estávamos apenas vivendo uma relação humana. Estávamos em meio a uma guerra invisível. A própria palavra diz: não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E eu comecei a perceber isso na prática. Era impressionante como, nos momentos em que dávamos um passo de fé juntos, parecia que algo se levantava para nos derrubar. Uma porta de trabalho se fechava, uma enfermidade surgia do nada, uma discussão boba virava uma muralha. Eu não conseguia enxergar de início, mas depois percebi. O inimigo sabia do risco que duas almas alinhadas pelo céu representavam. E é exatamente aí que mora o gancho da minha história. O inimigo não gasta energia em vínculos vazios. Ele só ataca aquilo que ameaça o seu domínio. Comecei a ter sonhos estranhos. Pesadelos em que via correntes, muros e vozes que me diziam para desistir. Acordava suado, com a mente cheia de dúvidas. Às vezes, eu olhava para Ana e pensava: será que é ela mesmo? Será que não estou enganado? Mas, no fundo, o meu espírito sempre sabia. Era exatamente por ser dela que o inimigo estava investindo tanto. Foi nesse processo que eu aprendi a lutar de outra forma. Descobri que não adiantava discutir, gritar ou tentar resolver tudo na força do braço. As brigas só nos desgastavam. A verdadeira batalha era de joelhos. Quando comecei a orar de verdade, as coisas mudaram. Não uma oração automática, mas uma oração que rasga o céu. Eu comecei a colocar o nome dela diante de Deus todos os dias. Passei a declarar bênçãos, onde antes eu só reclamava. Passei a agradecer pelo propósito, mesmo sem entender todos os detalhes. E foi nesse ponto que descobri algo poderoso. Inimigo não teme a minha voz alta, mas ele teme a minha oração sincera. Mas não foi fácil. O silêncio de Deus muitas vezes parecia abandono. Quantas vezes dobrei os joelhos e não ouvi nada além do próprio choro? Quantas vezes o peso era tanto que eu quis jogar tudo para o alto? Mas, nesses momentos, eu lembrava da semente enterrada. A semente some da vista quando está coberta pela terra, mas isso não significa que morreu. Pelo contrário, significa que está criando raízes. Eu entendi que Deus primeiro fortalece as raízes, antes de mostrar o fruto. Cada conflito, cada reconciliação, cada noite de choro, fazia parte desse processo. Hoje vejo que Deus estava me ensinando paciência, fé e obediência. E mesmo quando tudo parecia parado, o céu estava trabalhando nos bastidores. Depois de muitas lágrimas e noites sem dormir, finalmente compreendi. Desistir dessa conexão não seria apenas abrir mão de uma pessoa, mas abrir mão de uma missão divina. O peso que eu sentia não era fracasso, era propósito. Comecei a olhar para a história de homens e mulheres da Bíblia. José preso e injustamente Davi escondido na caverna. Recoberto de cinzas. Todos eles enfrentaram dores que pareciam sem sentido, mas eram apenas o último teste antes da virada. Como eu poderia achar que seria diferente comigo? A verdade é que o fogo não veio para me destruir, mas para revelar o quanto a minha fé era genuína. O inimigo queria me convencer de que tudo estava perdido, mas na realidade eu estava apenas sendo provado. E eu precisei decidir. Ou eu desistia cedo demais, ou eu permanecia até ver o cumprimento da promessa. Foi nesse momento que a chave virou. Eu comecei a declarar: eu só largo quando ver o que Deus prometeu. E isso se tornou meu lema. Hoje, olhando para trás, percebo que cada lágrima valeu a pena. Cada vez que resisti quando tudo em mim gritava para desistir. Era mais um tijolo colocado na construção do propósito. E agora eu digo a você, que me ouve:
Não confunda o peso que você carrega com fracasso. Esse conflito que parece insuportável é prova de que você está prestes a tocar algo que o inimigo teme com todas as forças. Se essa conexão fosse comum, já teria desaparecido no tempo. Mas o fato de ainda existir, de ainda resistir, é a maior prova de que ela é sagrada. Por isso, não se renda. A sua resistência não é apenas uma questão de amor humano, mas de obediência a um plano maior. Se amanhã fosse o dia do seu milagre, você teria a coragem de desistir hoje? Eu escolhi permanecer. E, por ter escolhido, hoje posso testemunhar. Aquilo que parecia impossível foi transformado em vitória. O inimigo não venceu, o propósito se cumpriu. E se Deus fez na minha vida, Ele também fará na sua.